Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que revela aquelas batalhas silenciosas que muitos jovens enfrentam, sabe? E fica a pergunta: o que acontece quando o apoio que mais se espera simplesmente falha? E onde é que se encontra um porto seguro de verdade? É o que vamos descobrir. Para entender a fundo essa história, primeiro a gente precisa encarar as crises que estão acontecendo bem debaixo da superfície. E a primeira delas começa com uma confissão, devastadora. Logo em seguida, a gente se depara com um outro desafio. Como é que se navega num relacionamento que tem toda a complexidade de uma condição séria de saúde mental? Isso traz muita incerteza. E por fim surge uma ameaça bem concreta, a de apagar um símbolo que é super importante para a identidade coletiva do grupo, um espaço que eles mesmos criaram e que de repente corre o risco de desaparecer. Bom, essas três crises mostram uma necessidade imensa de apoio. Então, vamos começar tentando entender o que é apoiar alguém de verdade, acompanhando a jornada bem dolorosa de uma das personagens. A experiência da Manon se desenrola numa sequência de acontecimentos-chave. E aqui a gente vê como a falta de um apoio genuíno num momento crítico muda completamente o rumo da vida dela. E aqui a coisa fica bem clara, né? É um contraste gritante entre a reação do namorado e a dos amigos. De um lado tem palavras que só colocam mais peso, mais pressão. Do outro, são atitudes que oferecem alívio de verdade. Essa frase aqui resume tudo, não é mesmo? Apoio de verdade não é sobre gerenciar o problema para os outros, mas sim sobre fortalecer a pessoa para que ela possa fazer o que é melhor para ela mesma. Simples assim. Olha, assim como a Manon precisava de um tipo bem específico de apoio, agora a gente entra numa outra situação complexa que também exige muita compreensão: a luta contra estigma em saúde mental. Essa é a pergunta que está na cabeça do Lucas. Ele está ali, hesitante, sem saber se deve ou não se reconectar com o Elliot depois de um episódio de mania. E diante desses medos do Lucas, os amigos não vêm com frases feitas, sabe? Pelo contrário, eles desmontam as preocupações dele com conselhos que são práticos, empáticos. É quase um guia de como estar presente de verdade. Um dos amigos chega a contar uma história pessoal super maluca e até engraçada sobre a mãe dele para normalizar a experiência e mostrar que, bom, isso faz parte da vida. Então, o ponto crucial é essa percepção poderosa aqui. A ideia de que a condição não é sobre ausência de sentimento, mas sim sobre uma intensidade muito maior. Isso muda tudo. Agora, o tema do apoio sai da esfera pessoal e vai para o coletivo. E tudo gira em torno de uma batalha por uma obra de arte. A luta nunca foi só por causa de uma parede. Como essa frase deixa claro, o mural é a representação física da comunidade deles. É um símbolo de que, mesmo com todas as diferenças, é possível conviver. O conflito com a autoridade escala muito rápido. Começa com uma acusação boba e vira um confronto sobre identidade. A situação só piora até o ponto em que eles perdem o santuário deles. Cada passo aqui é como uma porta se fechando. E isso nos leva à reflexão final, que é crucial. O que acontece quando os lugares físicos onde a gente se sente seguro são tirados de nós? A história faz um breve contraste, sabe, entre um lugar de refúgio tradicional, como uma instituição, e o santuário que os amigos construíram entre eles. Um é uma promessa meio passiva, o outro é apoio ativo, na prática. E aqui está a grande lição, eu acho. O espaço físico se foi, mas o refúgio que eles construíram com apoio mútuo, esse se tornou inabalável. As experiências que eles dividiram criaram algo muito mais forte do que qualquer parede. Isso nos deixa com um pensamento final sobre resiliência, sobre comunidade. Quando os lugares seguros são fechados, como é que a gente constrói os nossos próprios? A história sugere que a resposta está, talvez, nas conexões que a gente cria uns com os outros.